a primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 4, nós vamos ler os versículos 9 e 10. 1 Timóteo 4, 9 e 10. Esse é o nosso texto, o texto que vamos estudar hoje. Eu deixei a projeção lá atrás, mas eu não estou no controle dela. Então, na medida que eu for falando, os irmãos que estão lá na sonotécnica, ali vão passando na medida que eu for expondo isso. Porque, na verdade, eu não vou falar sobre esse texto todo hoje, porque não vai dar tempo. Os versículos 9 e 10, eles têm uma proposta que transcende um pouco, se for apresentada, vai transcender um pouco o tempo de que nós dispomos aqui. Então, nós vamos ler o texto e eu vou apontar apenas a primeira parte só do nosso sermão de hoje. E na próxima semana, então, nós estaremos aqui de volta com a graça de Deus, e aí nós prosseguimos no estudo, especialmente do versículo 10. Mas é muito importante que os irmãos estejam atentos para que os irmãos compreendam a exposição desse pequeno trecho da Sagrada Escritura e vejam a sua relevância, a sua atualidade, a sua importância para nós. É um texto riquíssimo, um texto que pode nos ensinar muito, especialmente nos dias difíceis nos quais nós vivemos. Então, a Sagrada Escritura diz assim, 1 Timóteo 4, 9 e 10. São 2 versículos apenas. 1 Timóteo 4, 9 e 10 diz assim: Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Irmãos, se os irmãos olharem o comecinho desse trecho, versículo 9, os irmãos vão ver essa expressão, fiel é esta palavra. Eu coloquei a expressão aqui, em grego, que é o texto, que é a língua em que o texto foi escrito, e essa expressão você pronuncia assim, pistos ro logos. É assim que se fala que se pronuncia essa expressão. Pistos ro logos. A palavra pistos significa fiel ou crente. Depende do contexto em que ela aparece. Todos nós temos que ser pistos, temos que ser fiéis, temos que ser crentes. Aqui, no caso, é a fidelidade de uma palavra. Logos é palavra, e essa expressãozinha, a palavrinha, palavra, significa aqui uma mensagem. Como nós dizemos em português, ele quis dar uma palavra. O que ele quis fazer? Ele quis apresentar algumas proposições. Ele quis apresentar uma mensagem. É isso que nós queremos dizer quando falamos que alguém trouxe uma palavra, ou expôs uma palavra, ou apresentou uma palavra. Aqui também o sentido é esse. Pistos ro logos significa que há uma mensagem que ele menciona aqui nesse texto, que é fiel, que é digna de fé. Pistos ro logos. Há uma mensagem que ele enuncia nesses 2 versículos, uma mensagem que ele vai dizer qual é, e que é digna da nossa confiança. Você pode confiar nela, de todo o coração. Você pode crer nela, com todas as suas forças, porque é uma palavra fiel. Vamos dizer essa expressão, pistos ro logos. Aí nós falamos na língua em que o Espírito Santo moveu os autores originais. Então, vamos falar grego hoje? Vamos falar um pouquinho de grego hoje? Vamos? Pistos ro
logos. Eu vou falar sozinho, depois vocês repetem, olhando lá, tentando ler o que está escrito lá. Pistos, logos. Todos. Pistos, logos. Então, se alguém quiser usar isso, hoje em dia pode usar. Quando você pode usar essa expressão antes de dizer uma verdade. Você pode dizer pistos, logos e dizer o que você quer dizer. Pronunciar a sua mensagem. Pistos, logos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo usa essa expressão nesse versículo. Pistos, logos. Fiel é esta palavra. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, a expressão significa isso. Há uma mensagem que Paulo vai enunciar, que é digna de fé. Eu coloquei isso aqui em algumas preliminares. Veja aí, na sequência, tem a primeira preliminar. Veja o que eu escrevi aí. Diz assim, Paulo menciona uma palavra, dizendo que ela é fiel e digna de ser aceita. Essa palavra que ele fala, o logos que ele fala, é a mensagem descrita no versículo 10. O versículo 10 tem uma mensagem. E essa mensagem do versículo 10 é uma mensagem digna de fé. Você pode confiar nela. Note bem, nós ouvimos ao longo dos últimos meses muitas palavras por causa das eleições. Muitas. Ouvimos muitas mensagens, as mais diversas, de todos os candidatos, sejam candidatos à presidência, sejam candidatos a governos, sejam candidatos a outros cargos. Nós ouvimos muitas palavras. Pergunta: qual delas é fiel e digna de inteira aceitação? Qual das palavras você ouviu na campanha eleitoral, naquele horário eleitoral gratuito tão gostoso, que interrompe o jornal na hora mais gostosa do dia de ver o jornal? Quais daquelas palavras, daquelas logos, ou no plural logoi, qual daquelas palavras é digna de inteira aceitação? Alguma? Nenhuma. Como é triste isso. Os nossos líderes, ou aqueles que pretendem ser nossos líderes, não têm uma palavra digna de aceitação. Nós não podemos confiar neles. Os nossos guias são pessoas que não têm uma palavra digna de fé. E nós sabemos disso. Nós sempre nos sentimos enganados, sempre. Porque as palavras dos homens são palavras eivadas, maculadas pela mentira, pelo pecado, pelo amor próprio, pelo interesse pessoal. Não são palavras dignas de fé. Nós olhamos ao nosso redor. Quais palavras são dignas de fé? Quais mensagens são dignas de fé? Nós ligamos os nossos aparelhos de televisão e nós ouvimos mensagens o tempo todo, sem parar. Mensagens no comercial, falando sobre um sabão em pó que deixa tudo mais branco. Pistos, logos. Ouvimos falar de um banco que, se você investir lá, você vai se dar muito bem. Palavra fiel. Eles esqueceram de falar das taxas. Ouvimos falar de um automóvel que, se você comprar, você vai ser muito feliz. E eles falam das diversas vantagens. Será que essa palavra é fiel? Eles colocam um locutor com uma voz muito bonita, quase parecida com a do Manuel Amorim, falando bonito daquele jeito sobre aquele carro, com um fundo musical maravilhoso, e aquele carro andando por estradas lindas, com pessoas bonitas ali ao redor, e uma música, um fundo musical tocante. Você acredita, se eu comprar esse carro, eu vou ser tão feliz. Mensagem fiel? Será que é verdade? Depois você começa a ouvir os recalls, né? Chamando você para consertar aquele carro que era a sua esperança e se tornou sua dor de cabeça. O fato é que nós vivemos bombardeados o tempo todo por mensagens mentirosas.
sem parar, o tempo todo. Temos amigos que são mentirosos, não são leais. Mentem para nós, são traiçoeiros, nos enganam. Temos pessoas que são superiores a nós, que nos fazem promessas mentirosas. Temos pregadores hoje em dia que se dizem cristãos e que gritam aí pelas televisões e pelos palcos das suas igrejas por aí afora, apresentando mensagens que não são dignas de fé. Mas o apóstolo Paulo, quando ele enuncia essa mensagem que estamos prestes a estudar, ele diz: esta mensagem é pistós, é fiel. Você pode depositar toda a sua confiança nela, totalmente. Você pode colocar o seu coração nela em toda a sua inteireza, porque essa mensagem parte de um Deus, do coração de um Deus que não pode mentir. Um Deus que não tem comunhão nenhuma com a mentira. Um Deus verdadeiro. É uma palavra, é uma mensagem fiel e digna de inteira aceitação. Mas veja, o versículo 9 diz que a palavra é fiel, a palavra que ele vai falar é fiel e digna de ser aceita. Mas logo que começa o versículo 10, ele diz: a palavra é fiel, a mensagem é fiel. Nós esperamos que ele diga qual é a palavra, qual é a mensagem, mas ele não diz. Ele não diz qual é a mensagem. Ele só diz que a mensagem é fiel. E antes de dizer qual é a mensagem, ele diz outra coisa. Vamos ver aqui na segunda preliminar. Veja. Aqui é a segunda preliminar. Logo no comecinho do versículo 10. Ele fala assim: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Antes de dizer qual é a palavra, ele diz que em prol dessa mensagem, ele trabalha com toda a intensidade, com todas as suas forças, ele luta, ele se empenha como numa guerra, para que essa mensagem, que é digna de toda aceitação, seja exposta aos homens. Então veja, a aceitação dessa palavra era algo pelo que Paulo lutava com grande empenho. Olha, essa palavra é digna de ser aceita. E é por isso que eu labuto e me esforço sobremodo, para que essa palavra seja aceita, porque os homens não aceitam essa palavra. Os homens aceitam todas as mentiras que você contar para eles. Se você contar para as pessoas qualquer mentira, eles vão aceitar sem problema nenhum. Não importa quão escancarada, absurda e tola seja a mentira, os homens vão acreditar nela. Os homens amam a mentira, não importa quão escandalosa ela seja. As pessoas vão aceitá-la, amá-la e defendê-la, mas a palavra que é digna de fé, a palavra que é digna de ser aceita, justamente esta é rejeitada por todos. Por isso o apóstolo Paulo fala: olha, ela é digna de aceitação, mas eu tenho que labutar e me esforçar para que ela seja aceita. Não é fácil essa mensagem ser aceita, ainda que ela seja a única mensagem digna de fé. Então veja, a aceitação dessa palavra era algo pelo que Paulo lutava com grande empenho. Toda a dedicação de sua vida estava em fazer com que essa palavra fosse aceita. Nós vivemos dias de muito corre-corre. Todos nós nos agonizamos realizando alguma coisa. Que é a palavrinha que Paulo usa aqui: eu me agonizo. Eu me agonizo tentando fazer com que essa palavra seja aceita. Todos nós nos agonizamos por algum motivo. Ou para tentar melhorar de vida, ou para tentar conquistar um namorado ou uma namorada, no caso dos mais jovens, ou para tentar superar uma doença,
ou para alcançar um sonho qualquer, talvez o sonho da casa própria, talvez o sonho de um carro novo, nós nos agonizamos intensamente, lutando dia e noite, manhã após manhã, nos levantamos cedo, nos deitamos tarde, buscando, lutando por certos ideais. Todos esses ideais um dia desaparecerão. Nenhum deles permanecerá. Tudo que nós conquistarmos ficará para trás. Tudo. Mas o apóstolo Paulo tinha uma vantagem. A sua vida era totalmente empregada no trabalho de fazer com que as pessoas aceitassem essa palavra que é digna de ser aceita. Não sei se é a hora da aplicação já. Não sei, acho que os meus professores de hermenêutica me dariam uma bronca. Porque a aplicação sempre é no final. Mas eu vou fazer uma aplicaçãozinha, parenética, dentro de um parênteses. Quanto você se esforça no seu dia a dia para que esta mensagem seja aceita pelas pessoas? Essa mensagem que é a única mensagem digna de fé e de aceitação. Quanto você se esforça, quanto o seu coração se aperta, quanto tempo você dedica, quanto você se agoniza, se empenha para que essa palavra seja aceita pelas pessoas. O apóstolo Paulo diz: por isso eu me empenho e luto ardentemente para que essa palavra, a única digna de fé, seja aceita pelas pessoas. Talvez tenhamos que rever nossas prioridades. Talvez tenhamos que rever aquilo pelo que lutamos. Porque muitas vezes lutamos por vaidades. Corremos atrás do vento, de coisas que não podemos reter. Corremos atrás de bolinhas de sabão, como eu fazia quando era menino. Corremos, suamos atrás daquela bolinha de sabão, para descobrir, quando a pegamos, que ela não era nada. Nada. Talvez devamos nos afadigar mais, nos empenhar mais no trabalho em prol da aceitação dessa palavra pelas pessoas. Mas isso, cada um deve avaliar por si mesmo, olhando para a sua vida particular. Muito bem. Vamos então olhar para essa mensagem. Eu fiz uma lição central e eu coloquei nos seguintes termos. Então veja aí a lição central. Está assim: a mensagem cristã, esse logos que é fiel, esse logos que deve ser aceito, essa mensagem que é digna de toda aceitação, abrange o testemunho pessoal. Eu não digo apenas uma verdade, eu digo que ela faz parte de mim. Eu digo que ela mudou a minha vida. A mensagem cristã é algo que sai das páginas dos livros, que sai das páginas da Escritura, e ela faz parte da minha história, ela faz parte da minha vida, ela faz parte dos meus valores, ela se entrelaça com a minha vida, ela é o meu testemunho, ela não é somente uma crença que eu aprendi nos livros quando eu era criança lá na igreja, ou que eu aprendi no manual de doutrinas básicas que eu estudei na igreja. Não, ela é algo que faz parte da minha vida e da minha história. Ela abrange o testemunho pessoal de fé num Deus capaz de salvar o homem de forma completa. Como nós podemos entender essa lição? É uma lição resumidinha que abrange, que tenta abranger o que eu quero dizer no estudo desses versículos que nós lemos. Mas veja, eu vou ler novamente, para que nós gravemos na nossa mente, no nosso coração. Tente gravar isso. Veja, a mensagem cristã abrange o testemunho pessoal de fé num Deus capaz de salvar o homem de forma completa.
que significa isso? Salvar o homem de forma completa. Nós vamos ver, olhando para o nosso texto aqui, nós vamos ver 3 componentes da mensagem cristã que vão aparecer aí agora. Há 3 componentes na mensagem cristã. Os 3 estão aí já. Pode colocar os 3 componentes aí. Eles já aparecem aí. Aí com isso você já tem uma noção do que esses versículos ensinam. Esses versículos ensinam que o Deus vivo é o centro da verdadeira esperança. Esse é o primeiro item que é mencionado aqui. Veja o versículo 10. Versículo 10, logo depois da parte que ele fala que ele se esforça. Versículo 10, na segunda parte, fala assim: porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Essa é a mensagem. Aqui na minha versão não fica muito claro que essa é a mensagem. Na NVI também não fica muito claro que essa é a mensagem. Mas na língua original, no texto original, fica muito claro que essa é a mensagem. Que mensagem é essa? Fiel. Que mensagem é essa que nós nos esforçamos para transmitir? Primeiro, que a nossa esperança está no Deus vivo, que o Deus vivo é o centro da verdadeira esperança. É isso que nós devemos dizer aos homens. O Deus vivo é o centro da verdadeira esperança. O que mais essa mensagem, que é digna de fé, que é digna de ser aceita, ensina? Veja na sequência. O Deus vivo, salvador de todos os homens. Veja, essa mensagem ensina que o Deus vivo salva todos os homens. Você vai dizer, nossa, mas eu pensei que só os crentes eram salvos. Deus salva todos os homens? Salva? Só vou responder domingo à noite que vem. Não vou responder hoje o que significa essa expressão, mas essa expressão tem um significado especial, e nós vamos conhecer o significado específico dela no próximo domingo. Hoje não vai dar tempo de nós aprendermos o significado dessa expressão. Em terceiro lugar, se você olhar para o versículo 10, o texto fala, especialmente dos fiéis, especialmente dos que são pistós. A palavra fiel, ela abrange isso. O Deus vivo salva os crentes de forma especial. Essa é a mensagem, digna de fé. Quer acreditar em alguma coisa? E depositar o seu coração nisso com inteireza, a totalidade dele? Confiar plenamente? Ok. Aqui está. Esta é a mensagem. Que você não tem por que duvidar. Nós confiamos em tantas coisas. As minhas filhas gostam de ir nesses parques malucos de diversão. E elas sobem naqueles brinquedos que eu não subiria nem que me pagassem $1 milhão. Eu não subiria lá. E elas sobem naquelas alturas. Como chama aquele brinquedo que você sobe e despenca lá de cima? Como? Não entendi. Eu nem quero saber o nome, porque eu quero distância disso. Mas elas confiam plenamente. Sobem no alto, de lá de cima, quase chegam na lua, né? Conseguem ver São Paulo inteiro lá de cima e despencam lá de cima, confiando que alguma coisa vai segurar aquele negócio. Né? Inteira confiança. Né? Eu não confio nem um pouco naquilo. Nunca entraria num negócio daquele. Né? Se os irmãos quiserem me dar uma disciplina, quando o pastor cometer algum erro, assim, pastor, você vai ganhar um presente, o seu presente vai ser uma entrada no Hopi Hari. Pronto, o meu castigo é esse. Meu castigo. Jamais iria lá. É um castigo para mim no Hopi Hari. Mas nós confiamos nessas coisas. Confiamos nisso plenamente. Eu não confiaria tanto assim. Há algo que é muito mais digno do nosso crédito, da nossa fé, e é isto que está aqui. Veja aqui em que você pode confiar plenamente. Veja, o Deus vivo é o centro da verdadeira esperança. Acredite nisso, confie nisso,
com todo o seu coração. Essa palavra é pistós. Essa palavra é fiel. Lembre-se, o Deus vivo salva todos os homens. Creia nisso. Essa palavra é fiel, é digna de inteira aceitação. 3. O Deus vivo salva os crentes de forma especial. Creia nisso com todo o seu coração. Nós não temos provas científicas dessas coisas. Nós não temos provas materiais dessas coisas. O que nós temos é o testemunho da Escritura dizendo: esta palavra é digna de inteira aceitação. E ela é assim, ela é tripartida. Olhe para isso e creia nisso. Decore o versículo 10. Decore o versículo 10. Porque o versículo 10 consubstancia essa mensagem que é completa. Muito bem. Já deu para perceber que o meu sermão, como sempre, tem 3 pontos. Cada um desses itens é um pontinho desse sermão. E, é claro, não vai dar tempo de eu falar dos 3 pontos aqui. O meu pai, que está aqui hoje, ele costuma dizer que ele acha impressionante como a palavra de Deus é possível tirar dela tanta coisa. Ele às vezes comenta isso comigo. Como pode isso? Como pode às vezes uma frase fazer um sermão, 2, 3 sermões numa frase? Como isso é possível acontecer? E às vezes eu olho para o texto bíblico e eu penso, como eu vou conseguir fazer um sermão com uma frase tão pequena? Como eu vou conseguir fazer um sermão num texto tão pequenininho? E aí eu começo a ler o texto e a refletir sobre ele. Eu começo a estudar melhor o texto e eu penso assim, como eu vou conseguir fazer um sermão só num texto tão pequeno? Como eu vou conseguir fazer só um, olhando para tudo isso aqui? É muita coisa, então não dá tempo. Então, por isso, hoje nós vamos ver apenas o primeiro componente dessa mensagem. Nós já estudamos o versículo 9, os irmãos já conhecem o versículo 9. O versículo 9 eu tirei desse esboço aqui. Esse esboço não contempla, não abrange o versículo 9. O versículo 9 eu já expliquei para os irmãos nas preliminares, ok? Então, o que nós vamos ver no versículo, no primeiro ponto, é o versículo 10, mas é a segunda parte dele. Porque a primeira parte do versículo 10 eu também já mencionei nas preliminares. Agora nós vamos ver então o finalzinho do versículo 10. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Essa é a mensagem. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Nós colocamos nossa esperança no Deus vivo. O Deus vivo é o centro da verdadeira esperança. Vamos então ver esse ponto. Vamos ver esse ponto de forma especial. Aí está, o Deus vivo é o centro da verdadeira esperança. Irmãos, em que áreas da vida nós precisamos ter esperança? Pense numa. Em que áreas da vida nós precisamos ter esperança? Na área econômica eu preciso ter esperança. Na área das amizades e da família eu preciso ter esperança. Na área da saúde eu preciso ter esperança. Na área emocional, na área profissional, na área afetiva eu preciso ter esperança? Sim. Nós precisamos de esperança em todas as áreas da vida. Mas note bem, nós não precisamos de esperança só em face das questões da vida. Tolo é o homem que deposita sua esperança só em questões da vida. Nós precisamos de esperança também diante da morte. A esperança de que nós falamos é uma esperança que abrange a vida e é uma esperança que abrange a morte. Tudo. Veja, eu quero que vocês me acompanhem, eu quero que vocês olhem Jeremias, profeta Jeremias. Volte um pouquinho à Bíblia, ali, o Velho Testamento, e veja o profeta Jeremias, e veja o que ele fala sobre a esperança
nas coisas da vida. Jeremias, capítulo 14, versículo 22. Note bem, se os irmãos olharem e lerem em casa o capítulo 14 de Jeremias, quem aqui já leu todo o livro de Jeremias, inteirinho, todo? Quem já leu? Poucas pessoas, né? Pode abaixar a mão. Quem já leu a Bíblia toda alguma vez? Inteirinha. Oh, que bom, bastante gente. Quem já leu o Novo Testamento inteirinho? Quem nunca leu nada? Está lendo agora pela primeira vez? Não, ninguém. Todos já leram vários textos, é bom, tem que ler. Eu estou perguntando porque o Franklin Ferreira, quando ele veio aqui, ele falou que 80% dos pastores evangélicos nunca leram a Bíblia toda. Já pensaram? 80% nunca leram a Bíblia toda. São os pastores evangélicos de hoje. Já pensou? Algum tempo atrás, se eu dissesse que tinha lido a Bíblia toda só uma vez, as pessoas perderiam respeito por mim. Se eu dissesse, olha, eu sou pastor e eu já li a Bíblia toda uma vez, não teriam respeito nenhum por mim. Pastor zeloso já perdeu a conta de quantas vezes leu a Bíblia toda. Mas certamente vocês vão se lembrar, vocês que leem a Bíblia, vão se lembrar do contexto de Jeremias 14. Jeremias 14 fala de uma seca terrível. Já imaginaram você não ter o que beber? Não ter água para beber? O texto fala que as pessoas ricas mandavam os servos até as fontes. E quando os servos chegavam nas fontes, eles voltavam com os cântaros vazios. Fala que os animais no campo abandonavam seus filhotes. E por que abandonavam os seus filhotes? Os animais que cuidam dos seus filhotes. Por que abandonavam seus filhotes? Eles abandonavam porque não tinham como cuidar dos seus filhotes. Porque não havia água, tudo seco. O texto fala que a terra estava cheia de rachaduras. Por que isso acontece com a terra? Porque ela se resseca e começam então a surgir rachaduras por causa da sequidão da terra. E o texto fala também de animais que levantavam seu nariz, tentando sentir cheiro de água. E buscavam, levantando seu nariz, buscavam a direção onde houvesse água para beber. E não havia água. Problemas da vida. No caso de Israel, ele estava sendo punido, porque tinha abandonado o Deus dos céus. E o Senhor tinha dito em Deuteronômio 28, se vocês me abandonarem, eu não vou permitir que chova mais. Se vocês me abandonarem, eu vou fechar os céus serão de bronze em cima de vocês, e não vai cair mais a chuva. Deus disse isso para Israel, e por isso não vinha chuva. E o povo então estava desesperado. O que nós podemos fazer? Em quem nós podemos depositar nossa esperança num momento de agonia, de miséria e de sofrimento nesta vida? Então o profeta diz no versículo 22, veja, diz assim, 22, acaso, observem, versículo 22 do capítulo 14, veja que texto bonito, acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Resposta? Se eu pedir para Santo Expedito? Não? E depois colocar uma placa na frente da minha casa, agradeço a graça recebida? Santo Expedito não pode fazer chover? Se eu pedir para o Padre Cícero? Parece que lá não adianta muito, não é? Ele não pode fazer chover. Eu não posso depositar a minha confiança nos ídolos. Não posso depositar minha confiança em falsos deuses, porque eles não podem fazer chover. Vejam na sequência. Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Podem. Podem os céus, por simples fenômenos naturais, dar a chuva? Os cientistas diriam sim. Os céus por si mesmos podem dar chuvas.
Os céus, por conta própria, através ali de mecanismos naturais, os céus podem sim produzir chuvas. Mas o profeta diz não. O profeta diz: não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto. É só o Senhor que faz chover. Só Deus faz chover. Choveu sexta-feira aqui. Quem está por trás disso? Choveu em São Paulo sexta-feira. É um grande milagre. O nosso Deus moveu sua mão. O nosso Deus moveu seu coração. Nosso Deus moveu seu poder e fez chover. Deus faz chover. E o texto diz: portanto, diz o profeta Jeremias, portanto, em ti esperamos. A nossa esperança está no Senhor, pois tu fazes todas estas coisas. Só Deus faz chover. É nele que eu tenho esperança. Quando a seca vem em Atibaia e a minha casa enche de poeira, e a Simone reclama da poeira, que eu moro em rua de terra, e as minhas filhas começam a espirrar, e eu tomo banho e desce um caldo amarelo, e dá para fazer um tijolo com o que sai do meu cabelo. Nesse momento, nós olhamos para os céus e oramos dizendo: Senhor, e eu ouço a Simone pela casa dizendo isso: Senhor, faz chover. Nós olhamos para o céu e azulzinho, sem nuvem nenhuma: Senhor, tem misericórdia e faz chover. O Senhor é a nossa esperança nas coisas desta vida. O Senhor é a nossa esperança nas coisas corriqueiras desta vida. O Senhor é aquele que diz: chova, e as nuvens se formam, e a chuva cai. É só nele que está a nossa esperança. Nós não confiamos em magias, nós não confiamos em ciências, nós não confiamos em falsos deuses, nós não confiamos em superstições, nós cremos, só Deus faz chover. Qual é o problema que você enfrenta na sua vida? Qual é a chuva que você espera? Nesta vida. Aqui. Qual é? Só Deus faz chover. Só Ele. Nós, os cristãos, cremos numa palavra fiel, num logos que é pistós, num logos que é fiel. Cremos que o Deus vivo é o centro da verdadeira esperança nas coisas, inclusive nas coisas desta vida. Mas notem, infeliz o homem que só espera em Deus nesta vida. Porque a vida depois da vida. E a nossa esperança deve ser depositada em Deus também nas questões ligadas à morte. E nós vemos isso na Sagrada Escritura. Se os irmãos voltarem, ou melhor, forem um pouquinho mais para frente, não, voltarem mesmo, irem para Jó. Os irmãos se lembram da história de Jó? Jó é famoso. Quando eu era pequeno, foi um dos primeiros personagens da Bíblia que eu conheci. Porque minha mãe falava sempre: com você eu tenho que ter a paciência de Jó. Então foi o primeiro personagem que eu aprendi da Bíblia, foi esse. Porque minha mãe sempre dizia essa frase, com razão dizia essa frase: com você eu preciso de uma paciência de Jó. Eu sempre fui o que a minha avó espanhola chamava de aquecoso. Eu nunca soube o significado direito disso. Parece que alguma coisa tem que ver com teimoso. É isso? O Jimmy está aí? Não? Sofia? Sofia conhece a palavra aquecoso? Não conhece?
Então era vocabulário da minha avó mesmo, né? Espanhola, né? Ela reclamava porque eu era assim, e a minha mãe dizia que eu tinha que ter paciência de Jó, que ela tinha que ter paciência de Jó. Mas vejam, se você olhar na sua Bíblia o capítulo 19, você vai ver o lamento desse moço, ou desse velho. Se os irmãos olharem com atenção, dá vontade de chorar quando nós lemos esse texto. Vontade de chorar. Esse texto é tão triste que é difícil ler esse texto sem juntar lágrimas nos nossos olhos. Porque é um texto que revela tanto sofrimento neste mundo, tanta dor aqui, tanta perda, que é impossível nós nos depararmos com isso, acompanharmos a leitura sem que os nossos olhos se encham de lágrimas. O texto fala assim: então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Ele reclama dos seus amigos, que estavam acusando ele de pecado quando ele não tinha feito nada. E ele já está no sofrimento terrível aqui, tendo perdido tudo, bens, saúde, família, tudo. Ele fala: já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me. Os amigos dele o acusavam continuamente de ser um pecador, de estar sendo castigado por causa do seu pecado. E ele fala: embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Jó gritava, clamava por auxílio, e nada acontecia, nada. E ele continua dizendo: o meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas, eu não posso andar, ele me impede de ir para frente, e me impede de enxergar alguma luz. E ele continua dizendo: da minha honra me despojou. Eu tinha status e eu perdi. Eu era respeitado e isso desapareceu. Tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados. E eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira. E me tem na conta de seu adversário. E ele prossegue dizendo, vejam o que ele afirma no versículo 13. É uma das coisas mais tristes que há na Bíblia, isso. É um dos momentos mais tristes que nós temos aqui da produção bíblica. Ele fala: pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Minha família, meus irmãos me abandonaram. A minha família foi embora. Os meus amigos fugiram de mim. Me deixaram de lado. 14. Os meus parentes me desampararam. E os meus conhecidos se esqueceram de mim. É um desprezo completo. Ele chega a dizer que a sua própria esposa saiu de perto dele e o abandonou. Ele diz no versículo 17: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Ele estava coberto de feridas, feridas por toda parte, talvez na boca também. E por causa disso, seu cheiro era ruim. E a sua esposa se afastava dele por causa do mau cheiro dele. E os filhos, e os filhos da mãe dele, os seus irmãos, se afastavam dele por causa do mau cheiro também. Ele continua dizendo no versículo 18, que vergonha terrível ele passa aqui. Ele fala: até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Quando Jó queria se levantar, ele tinha dificuldades, porque tudo lhe doía. E as crianças então zombavam dele, por causa da sua dificuldade em se colocar de pé.
Que imenso sofrimento desse moço. Que imenso sofrimento desse homem, desse velho, desse ancião. Mas ele fala de uma esperança. Não há mais esperança aqui. Eu estou caminhando para a morte. Que esperança eu posso ter aqui? Até os meus familiares me abandonaram. A minha doença tomou conta de mim. Não há dentes mais na minha boca. Não há uma parte do meu corpo que não esteja coberto de feridas. Eu só posso aguardar a morte. E nada além disso. Então, no meio desse vale sombrio de escuridão, sofrimentos, medo, solidão, ele fala da sua esperança. No versículo 25, ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu tenho uma esperança, mas não está nesta vida. A esperança que eu tenho está além desta vida. Eu tenho um Redentor vivo. E esse Redentor um dia vai me receber. Esse Redentor um dia, além da morte, me receberá junto dele. Restaurará plenamente a minha vida. E eu estarei com ele para sempre. A mensagem cristã fala de um Deus que é digno de esperança. Um Deus que é o centro da verdadeira esperança. Por quê? Porque eu posso esperar nele na vida e eu posso esperar nele na morte. Nós não temos tempo para continuar, nem no ponto 1. Porque eu queria mostrar para os irmãos hoje em que as pessoas sem Deus confiam, mas não vai dar tempo. Então veja só o slide. As pessoas confiam em quê hoje? Em suas habilidades, em suas intuições, em suas superstições. Em tudo isso elas confiam. Mas nós vamos olhar para isso com mais tranquilidade na próxima semana. Como é infeliz o homem sem Deus. Como ele é enganado. Como ele caminha por esse mundo num deserto. Confiando nessas coisas. Confiando nas suas habilidades. Confiando na sua força e na sua sabedoria. Confiando nas suas intuições. Nas chamas, nas tochas que ele próprio acende para caminhar. Confiando nas suas superstições, mentiras que ele inventa. E caminha confiando nisso, esperando nisso. O cristão não. O cristão põe sua esperança no Deus vivo. Um Deus que é o Deus da nossa esperança presente e da nossa esperança futura. Eu coloquei um texto aqui no finalzinho. No próximo slide, aqui, no próximo slide, esse texto é um texto que fala da esperança do apóstolo Paulo aqui, agora e ali, amanhã. Ele estava prestes a ser morto. Dizem que ele foi decapitado em Roma. Dizem que ele foi decapitado sob as ordens de Nero. E ele estava preso, sofrendo muito. E ele escreveu isso na sua última epístola. Ele escreveu: o Senhor me livrará de toda obra maligna. Eu tenho esperança em Deus na vida presente. Ele me livrará de toda obra maligna. Mas eu não tenho esperança nele só na vida presente. Veja o que ele diz: e me levará salvo para o seu reino celestial. Eu tenho esperança nele na vida futura. Eu tenho esperança nele agora, para os problemas de agora, e tenho esperança nele para a vida que há de vir. Eu creio num Deus vivo. Um Deus no qual eu posso depositar totalmente a minha esperança, hoje e amanhã. Irmãos, eu não sei
do coração de cada um. Eu não sei onde você deposita a sua esperança. A mensagem cristã é a mensagem digna de aceitação. Nós, cristãos, depositamos nossa esperança num Deus vivo. E isso é algo acima de qualquer questionamento para nós. Talvez você seja cristão e esteja afastado disso. Talvez você seja um crente e se esqueceu da sua esperança. E por causa disso, entra em pânico e em agonia diante dos problemas da vida e diante da realidade da morte. Talvez você esteja na igreja e se esqueceu da sua esperança. E por isso sofre, se angustia, padece, entra em depressão, fica em pânico, porque se esqueceu que nós temos um Deus no qual podemos depositar nossa esperança nos problemas da vida e diante da morte. Em todos esses casos, eu quero lembrar os irmãos dessa mensagem que é pistós. Quero trazer à lembrança dos irmãos, à superfície das suas lembranças, uma mensagem, um logos que é fiel. Nós confiamos num Deus vivo. Nós temos a nossa esperança num Deus vivo. Acenda, reacenda no seu coração, em face dos problemas da vida e em face da expectativa da morte. Reacenda no seu coração essa esperança no Deus vivo. Ele faz chover. Ele nos livra da boca do inferno. Ele faz a chuva cair do céu. Só Ele faz isso. Só Ele resolve os problemas da vida. E só Ele fecha as portas do inferno quando elas quiserem nos tragar no dia final. Ore a Deus e diga: perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. A minha esperança no Senhor se esfriou. Perdoa-me, Senhor. A minha esperança no Senhor se apagou. Tenho confiado no meu braço, na minha sabedoria, na minha inteligência, na minha habilidade. Tenho confiado em coisas que eu inventei. Só o Senhor faz chover. Só o Senhor livra da morte eterna. Abaixe sua cabeça e ore a Deus. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Senhor, perdoa, faz tanto tempo. Faz tanto tempo, Senhor, que eu me esqueci. Há tanto tempo, ó Deus. A esperança no Senhor está debaixo de entulhos na minha vida. A esperança no Senhor está soterrada na minha vida, debaixo de camadas de pecado, debaixo de camadas de anos a fio, debaixo de camadas de orgulho, de autoconfiança, de mentiras, de superstições. Perdoa-me, Senhor, porque a esperança no Senhor foi sufocada. Perdoa-me. Só o Senhor faz chover. Só o Senhor resolve os problemas da vida. E eu quero renovar minha esperança no Senhor. E quero dizer isso aos homens, como parte da mensagem fiel. Só o Senhor é digno de esperança para livrar da morte eterna. Só o Senhor. O Senhor enviou o seu Filho, que sofreu a punição no meu lugar, naquele dia, na cruz sangrenta. O Senhor pagou ali pelos meus pecados. Só o Senhor pode me livrar da punição desses pecados. Renova em mim a esperança do seu perdão.
do seu livramento além desta vida, porque eu me esqueci dela. E porque me esqueci do Deus digno de esperança, porque eu me esqueci do Deus digno de confiança, do Deus vivo que faz chover e livra da morte, porque eu me esqueci disso. Eu ando com medo, eu ando na escuridão, eu ando sozinho. Perdoa-me, Senhor. Desenterra no meu coração essa esperança viva. Remove esses entulhos todos e faz aflorar novamente a esperança no Senhor, em toda a sua força e beleza. Faz isso em mim, faz isso em nós. Em nome de Jesus. Amém.